Uma das principais críticas que One Piece anda recebendo é a falta de morte na obra. E com a volta do Sal em Elbaf e a suposta volta do Vegapunk e do Kuma, muita gente começou a reclamar da obra, falando que a obra agora não tem mais peso por conta que não tem mais as mortes. E nisso, essa reclamação não vem de agora, vem de muito antes. E eu te faço a pergunta: morte em anime faz com que a obra seja boa ou ruim? É isso que vamos discutir nesse vídeo. Então chega de enrolar, fica até o final e bora lá. Bom, One Piece realmente tem como crítica, né, algo negativo, a falta de morte. Realmente, morte em animes dá um peso a mais para a obra e tudo mais. Porém, não é o que carrega uma obra como um todo. Porque para ter uma obra boa, uma obra que funciona, que seja um sucesso, precisa de vários fatores, personagens, precisa também de lutas, precisa de poderes, ambientação, tudo isso leva a ter uma obra de sucesso. E One Piece tem isso de sobra. Não é só morte que leva a ter um anime de sucesso. E One Piece, ele tem esse problema de morte principalmente porque ele é da geração antiga de animes. E o que eu falo com geração antiga de animes? A geração dos animes dos anos 2000, no caso, que é o que? Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros, Bleach, todos esses animes que são renomados, esses animes que até hoje estão na boca do povo, os animes que até hoje são famosos, que são a elite dos animes, todos esses, eles têm o mesmo problema. Eles não têm muitas mortes. Bleach não morre quase ninguém. Dragon Ball, Dragon Ball, quem morre em Dragon Ball tirando os vilões? E até os vilões agora estão ressuscitando, mas Dragon Ball morre ninguém, Dragon Ball é o auge, é o anime mais famoso do mundo. Naruto também não morre ninguém. Então, tipo, One Piece, ele é a última dessa remessa de animes da geração antiga, né, dos animes antigos. Bleach agora tá voltando, mas agora adotou o estilo semanal, né? O estilo semanal não, o estilo temporada, no caso. Então, o One Piece realmente é o último desse estilo semanal. E bem, uma coisa que a gente tem que ver também é nessa troca de geração, porque durante a pandemia, o mundo dos animes, né, a comunidade dos animes, estourou uma bolha de uma maneira estrondosa, porque anime era uma coisa muito nichada, tipo, pessoas que gostam de anime eram as mesmas pessoas que gostavam de videogame e tudo mais, até hoje, até videogame agora tá quebrando também a bolha, tá ficando muito mais famoso do que era, porque atualmente as pessoas de hoje, né, a geração de hoje, é a que vive muito de internet. E isso faz com que agora tudo que é da internet se popularize. E anime aconteceu, se popularizou nos meados da pandemia, né, 2019, 2020, por conta de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba foi a revolução, foi a evolução dos animes. Primeiramente, ele tem um começo impactante, então quem não era do mundo dos animes ficou entretido com aquele início, né, aquele boom que foi Kimetsu. Pô, primeiro episódio, a família toda do Tanjiro massacrada, o vilão final da obra aparecendo, o Tomioka aparecendo pra lutar contra o Tanjiro, a irmã dos Tanjiro. Então, tipo, é tão frenesi o primeiro episódio de Kimetsu que puxa a atenção do público. Então quem achava que anime era coisa de criança, anime, nunca iria ver anime porque anime não é pra adulto. Vê Kimetsu e vê que realmente anime tem vários estilos de anime, tanto para pessoas adultas, tanto animes pesados, como animes mais infantis. E não só isso, na questão de história, como Kimetsu deu uma revolução também na questão de animação, porque Kimetsu, ele existe animes antes de Kimetsu e depois de Kimetsu, porque depois de Kimetsu, a indústria ela precisou evoluir para ficar próximo ou igualada a Kimetsu. Pô, a gente não tinha tantos animes com grandes produções como tá tendo agora. Depois de Kimetsu, as produtoras, né, a indústria viu que precisava melhorar o seu estilo de animação, senão ficar muito para trás. One Piece foi um desses. One Piece, depois de Kimetsu, One Piece deu evolução na sua animação em um ano, que fez com que ela alavancasse One Piece. Aí teve One Piece, Dragon Ball agora, Jujutsu, todos esses animes começaram a ter animações e cada ano vai evoluindo mais animações com animes muito mais animados do que antes. E bem, é como falei, morte não necessariamente é algo que faz com que um anime seja bom. Porque se morte fosse o principal motivo de um anime ser bom, a gente teria o quê? Mirai Nikki sendo um anime excelente. Teríamos também aqui a Kami ga Kill sendo um anime excelente, porque só tem morte. E eu te digo,
Vamos pegar um anime dessa geração, um anime recente, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen é o Kimetsu no Yaiba. Esses dois animes possuem muitas mortes, são animes mais dinâmicos, acontece tudo muito rápido do que é no caso normalmente. E esse anime realmente fica famoso muito rápido por conta disso, porque ele agrada o público atual. Porém, me digam, por que esse anime, esses dois animes, quando chega a seu fim, por que eles são esquecidos? Muitas das vezes, animes que terminam, animes recentes que terminam, eles são esquecidos, ou muitas vezes eles começam a ser massacrados assim que termina. Ao longo do tempo, eles começam um anime que seria o que? Masterpiece começa a ser um lixo total assim que terminou. Isso por quê? Porque as pessoas, ela começou a analisar o anime com mais calma assim que ele terminou. Você vendo ele semanalmente, ele no seu hype acontecendo, pô, é show de bola, melhor anime do mundo. Mas quando acaba e você começa a analisar, a ver mais com calma tal coisa, você percebe o tanto de erro que tem. Jujutsu agora terminou e agora tá sendo massacrado. E por quê? Vamos ver, Jujutsu tem várias mortes. Porém, essas mortes não têm aprofundamento nenhum. Os personagens são rasos, desinteressantes, esses personagens. Pô, me fala, de quem de Jujutsu que morreu, por exemplo, ou de Kimetsu, você tem afinidade? Quase ninguém. A Nobara, que era pra ser a grande do trio principal, quando morre, véi, qualquer coisa. E por quê? Porque o anime é tão rápido, tão frenético, que você não tem tempo de meio que pegar afinidade com os personagens. Você não sente atração por eles, você não sente ligação com os personagens. Eles podem ser até que legal, mas porém, são qualquer coisa. Além que é aberto diversos plots que o autor joga porque talvez seja legal, mas como ele precisa manter a atenção do público, ele começa a meter muito, 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 mas para fechar no final, ele já não sabe como. Isso faz com que a obra decaia muito de qualidade. Aí eu te faço a pergunta, por que animes de antigamente, eles até hoje, depois de passar o que, 20 anos, 30 anos, porque até hoje eles são conhecidos, porque até hoje eles são famosos. Primeiramente, porque o autor ele não tem pressa nenhuma para fazer sua história. Atualmente, se o que? Se One Piece fosse lançado agora, atualmente, ou Dragon Ball, muita gente não seria o mesmo sucesso, por exemplo, que seria hoje. Porque é um ritmo completamente diferente. Eles pegam os primeiros que 20 capítulos, 30 capítulos para desenvolver os personagens, você conhecer mais do protagonista, conhecer mais do grupinho do protagonista, para ter uma afinidade com eles. Depois, você meio que começa a descobrir mais sobre o mundo daquele anime. O autor desenvolve um pouco mais os poderes, como o protagonista começa a desenvolver os poderes dele. Os 30 primeiros capítulos, 60 capítulos, é isso. Claro, alguns animes é menos, né? Tipo, Naruto pode ser menos, One Piece é menos, Bleach é uns 60 capítulos também, conhecendo as historinhas, tipo, cada capítulo é algo besta, para depois eu dar a história de fato. Hoje em dia, se lançasse assim, muitos animes não fariam sucesso, porque seriam o quê? Seria enrolação, seria anime chato, e isso atualmente não faz sucesso. Mas o autor que faz dessa forma, querendo ou não, eu não tô falando que o antigo é melhor. Pode parecer que sim, mas não. É que atualmente os autores não sabem fazer muito bem. Não conseguem desenvolver mangares de forma que fique fácil de entender. Ou então, que meio que pega a geração atual. Porque eles sabem como fazer algo legal. Maneirismo. Tipo, luta pra cá, luta pra cá, sangue pra lá, sangue pra cá. Porém, questão de história, eles não conseguem muito bem. Todos os mangakais atualmente, eles conseguem começar uma história. Porém, parece que eles não sabem terminar uma história. Parece que eles tentam fazer tudo perfeitamente da forma que a geração atual goste. Porém, na hora de terminar, eles olham assim e falam: ué, como que eu termino agora? Como que eu fecho isso aí? Eu sempre pensei nisso. Quando Jujutsu lançou, e eu tava assistindo, sei lá, os 3, eu pensava: como que vai terminar Jujutsu? Porque não consigo pensar numa forma. Não tem um centro pra ir, não tem um ponto final pra ir. Pega Naruto, desde o começo você sabe que ele quer ser Hokage. Aí então a gente tem um ponto final, agora tem que desenvolver o resto até chegar lá.
One Piece é a mesma coisa, quer ser o rei dos pirata, Dragon Ball tem um comecinho, também achar as esferas do dragão. Então é isso, é por isso que eu falo, anime é uma história e tem que ser bem feito, bem contado. É por isso que atualmente é muito difícil um anime ser mantido na lembrança, um anime ser mantido na geração. Porque, claro, tem muito anime que tá tendo sucesso. Jujutsu, Kimetsu, Dandadan agora, Kaiju, Sakamoto Days. Porém, são animes que não, temporários. Eles vão ser bem recebidos agora, porque tá tendo uma boa animação, porque a história é legal. Mas depois de o quê? 5 anos, quem sabe se vai ser lembrado ou não. É isso que pega. E é por isso que, voltando agora que eu descobri um pouco sobre o tema do vídeo, morte, necessariamente. Pega uma obra, faz uma obra ser boa? Não, porque como eu falei, esses animes todos têm morte, e muito. Mas isso não faz o anime ser bom. E morte, principalmente, vamos pegar aqui One Piece, Dragon Ball, esses animes que não tem muita morte, eles conseguem, mesmo que demorando com o passar dos capítulos, porque não é algo rápido. Muita gente fala assim, os animes agora são bons porque as mortes são secas. Isso não é bom. Se for ver morte seca, eu vejo, pô, a vida real tem muito disso. Eu tô vendo anime, então eu quero ver algo mais heróico, por assim dizer. E One Piece, Dragon Ball, todas as mortes, quando tem, são mortes para impactar. Pra quando você lê, você sentir alguma coisa por aquele personagem. Mesmo se fosse um personagem de qualquer coisa, personagem bunda. Um dos casos mais comentados de One Piece é o Kinemon. Muita gente não gostou que o Kinemon ficou vivo depois daquele tabocada do Kaido. E que, perdeu o sentimento da cena, perdeu o impacto da cena. Véi, isso é balela. Se você assistir semanalmente, até não semanal, por exemplo, e você vê aquela cena do Kinemon, no caso, dando a vida pra salvar o Momo, ele lembrando de como passou os dias com o Momo, aquela cena emociona, aquela cena é impactante. E claro, quando depois você vê ele vivo, pode ficar meio ruim, pode não gostar sim. Se você não gostar, beleza. Porém, não tem como perder o peso da cena. Não tem como você, por exemplo, destristecer. Não tem como você voltar um tempo e ficar de 10 triste. Porque você já sentiu o sentimento. É a mesma coisa da pessoa que não viu. Que você não vê, você não sente. Você não tem como dissentir um sentimento. Agora ficou estranha essa frase. Porém, aquela cena ainda assim é emocionante, porque é uma cena bem construída. Ele tem uma atmosfera bem construída. Pô, quando eu vi essa cena do Kinemon no anime, mesmo eu sabendo que ele não ia morrer, porque eu acompanho o mangá, o anime conseguiu fazer com que aquela cena ficasse muito mais emocionante também. E isso é o que o anime faz. Você sabe que o personagem não vai morrer, porém a construção da cena faz com que seja uma cena impactante. E muitos animes do passado que não tem muita morte no caso, eles conseguem construir a cena de tensão, de morte muito bem. Dragon Ball, a cena que o Piccolo dá a vida para salvar o Gohan, é uma cena muito bem construída, porque o Piccolo todo momento ele é grosso com o Gohan, ele é rude com o Gohan, ele só pensava no Gohan para treinar. E o Piccolo era para ser um vilão, porém nos últimos minutos a gente vê o Piccolo dando a vida e correndo para salvar o Gohan, aquele que era para ser meio que o inimigo dele. E a gente sabe que em Dragon Ball ninguém morre, porém em Dragon Ball existem diversas cenas impactantes de morte. Piccolo salvando o Gohan, o Vegeta se sacrificando para salvar as pessoas do Majin Buu. Então, uma cena para causar impacto não precisa morrer de fato, só ser uma cena bem construída. Um anime que ele não é muito bem comentado, mas para mim é um exemplo perfeito, é Dragon Quest Dino Daibouki. Dragon Quest é um anime remake, né, de Dragon Quest. Você conhece aqui no Brasil mais como Fly, as pessoas que é das antigas. Porém, Dragon Quest é um anime que ele tem muita vibe do Dragon Ball clássico. Ele tem o design do Akira Toriyama, então o design dos personagens é muito parecido com o de Dragon Ball. E esse anime tem muita morte fake. Tem um personagem que toda hora, toda luta, ele parece que vai morrer, porém não morre. Mas tem lutas que ele faz que dá a sensação que ele vai morrer. E você sente isso. Tem personagens dos protagonistas principais que chega a morrer ou quase morre e você sente, mesmo sabendo que não vai morrer, porque a cena é boa, bem construído. E é isso que eu tô falando. Morte em anime impacta, é importante sim. Porém, se a cena da suposta morte for impactante, e mesmo se o personagem não morrer, ainda assim valeu.
porque você não vai você ainda sentiu o que a cena quis proporcionar. Mesmo se não morrer, não vai mudar nada. Claro, tu deve se incomodar um pouco por ele estar vivo, porém o que tu sentiu antes não incomoda. Vamos pegar, por exemplo, o Jujutsu Nanami morreu, Nanami. Um personagem que eu gostava, então dava pra sentir um pouquinho, mas a Nobara, eu não senti nada por ela. E quando ela voltou, piorou, eu achei ruim ainda. E ainda tem isso também, porque se um anime consegue fazer você se apegar ao personagem e você vê a suposta morte dele, você se emociona muito. Porém, quando ele volta à vida, dependendo, você talvez, em vez de achar ruim, você gosta, porque você gostava daquele personagem. E quando ele voltou, você ficou feliz porque vai ver mais dele. Então, as obras que conseguem construir muito bem o personagem, conseguir fazer muito bem a cena de tensão da morte dele, da suposta morte dele, e fazer com que ele volte à vida, muitas das vezes algo que seria reclamação, algo que derrubaria a sua obra, faz com que a sua obra fique positiva. Então, se com planejamento, dá pra fazer essas coisas. Mas só concluindo aqui que realmente morte em anime, sim, é importante. Isso de One Piece, essa crítica de One Piece é válida. Não tô falando que não é válida, é válida. Porém, tem que analisar o contexto da cena. Aquele personagem, por exemplo, agrega na obra. O Sal, vamos pegar o Sal, ele agrega na obra, porque ele viu muita coisa perdida, ele é estudioso agora dos Poneglyph, então ele conhece muita coisa que pode agregar na obra. Mas tem aqueles personagens que morrem, volta, mas só voltou porque sim. Pega a Nobara também. Eu adoro usar o exemplo da Nobara porque é o mais certeiro de todos. A Nobara morre, tinha 1001 cenas, 1001 momentos para ela voltar e ser construída, para ser um pouco mais. Porém, o autor quis trazer ela, faltando 5 capítulos para acabar Jujutsu. Então ela voltou para dar um golpe definitivo no Sukuna. Ela voltou literalmente como Deus Ex Machina. Aí tu pega, por exemplo, Kinemon voltou, né? Não morreu e fez mais nada depois de estar vivo. E ela que só voltou pra derrotar o no final, no caso. É tipo se o Pedro, lá de Holy Cake, morresse lá de Holy Cake, aí do nada, em um ano, ele aparecesse atrás do Kaido, se explodisse, assim meio que enganando o Kaido, e o Luffy desse o golpe final. Ele voltou do nada, ajudou a derrotar o vilão final, e isso seria como um Deus daqueles marcos. Isso é ruim. Mas pra gente voltar pra viver sua vida normalmente, alegre em nada, não muda em nada. É isso que eu tô dizendo. Mas esse vídeo aqui vai dar o que falar, né? Porque eu toquei num tema sensível aqui, vai ter muita discussão. Mas eu queria de vocês, o que vocês acham disso? Dessas críticas sobre morte em anime? Vocês concordam com o que foi debatido aqui nesse vídeo? Ou não? Comenta aí embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se gostei, que é importante. Se inscrever no canal se eu estar me ajudando. E ative o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.